coautoria nos crimes culposos, nós vamos encontrar algumas divergências na doutrina, mas acontece quando cada um dos agentes não quer o resultado, mas ela coopera de alguma forma para a ação, coopera de alguma forma para a produção desse resultado. E, sendo assim, ambos respondem pelo crime como coautores nesse crime culposo. Um exemplo que é bastante trazido pelas doutrinas é o caso de um passageiro de um táxi pedir para o taxista exceder a velocidade porque está com pressa. E ao exceder a velocidade, o taxista acaba atropelando uma pessoa. Ambos vão responder como coautores no crime culposo, certo? Porque ambos, de alguma forma, concorreram, para a conduta delitiva e ambos tinham o domínio do fato. Embora haja divergência quanto a isso, existe, mas não podemos confundir a coautoria, com a concorrência de culpa. Concorrência de culpa nós vimos quando estudamos os crimes culposos. Então, na concorrência de culpa, falta ali a relação de consciência de cada um dos agentes. Falta consciência de culpa na concorrência de culpas. Já na coautoria nos crimes culposos, o agente, a consciência, ela existe a consciência de contribuir para a eclosão do evento comum. Então, nós estamos diante de uma coautoria nos crimes culposos, certo? Outro ponto importante aqui eu quero chamar bastante a atenção de vocês, que nós já falamos ali anteriormente, quando tratamos a teoria do domínio do fato, são então os autores mediatos. Quem são os autores mediatos? O autor mediato é o agente que se serve de uma outra pessoa sem discernimento para executar o delito por ele. Então, o executor é um mero instrumento. É quando alguém se serve de outra pessoa sem discernimento e essa outra pessoa executa a conduta descrita na norma. Então, aqui, a realização do tipo penal se dá através de um executor, mas quem está planejando, pensando e querendo fazer a conduta delitiva é o autor mediato. Então, ele realiza a ação típica através do outro, certo? E o outro sem discernimento. Então, nós vamos ver aqui que não cabe nos crimes culposos de mão própria, mas nós temos alguns casos de autoria mediata e nós vamos ver agora. O primeiro caso é quando tem ausência de capacidade. Então, nós vamos ter autoria mediata quando, uma pessoa com menoridade ou com uma doença mental, certo, acaba cometendo um crime onde o autor mediato veio a mandar, a induzir. Tá? Então, por exemplo, um autor mediato induz um doente mental a colocar um pozinho no suco de alguém, envenenar o suco de alguém. Essa pessoa, sem ter o discernimento, vai lá e coloca, pensando até mesmo ser açúcar, então, e mata a pessoa. Nós temos aí a autoria mediata por ausência de capacidade, ou seja, quem fez a conduta descrita na norma era o doente mental, mas quem de fato tinha o domínio da situação era o autor mediato, porque o doente mental era um mero instrumento, certo? O autor mediato, ele realiza a ação típica através desse instrumento, então ele vai responder como autor do crime, certo? Ainda nós vamos ter a coação moral irresistível. E aqui é bem interessante que nós temos que lembrar que o concurso de pessoas é a cooperação voluntária e consciente. Então, a ausência de capacidade não tinha consciência. Até a menoridade, muito embora tenha consciência, por ser menor de idade, é considerado a ausência de capacidade. E aqui na coação moral irresistível, nós vamos ter aqui o ato voluntário que não existe. Por quê? Porque quando nós temos uma coação, essa coação tem que ser moral, não pode ser física, moral, e for irresistível, nós vamos ter o autor mediato respondendo pelo crime e o executor vai ter uma excludente de culpabilidade, assunto da nossa próxima aula. Então vamos lá. O autor, ele pratica, ou melhor, o executor, ele pratica um fato, com a vontade do autor, não com a sua vontade. E aqui nós temos um exemplo clássico. Então, quando bandidos, chegam na casa do gerente do banco, ameaçam moralmente, a moral, ameaça moral, coação moral através da ameaça, então ameaçam a família dele para que no outro dia ele subtraia o dinheiro do banco para eles. Ou seja, tem uma coação, certo? Ela é moral, porque é através de uma ameaça, e é irresistível, porque se o gerente do banco não fizer isso, os assaltantes vão matar a família dele. Então, o gerente do banco, ele vai lá e faz o verbo do tipo penal, subtrair coisa alheia móvel, certo? Mas quem é que vai responder pelo crime?
O autor mediato, porque aqui não existe, né, a voluntária cooperação do gerente do banco. Então, ele não está em concurso de pessoas, que para estar em concurso de pessoas, voluntária, consciente cooperação, né, e ainda fazer as atividades. Então, aqui o gerente não está em concurso de pessoas, mas o autor mediato vai responder pelo crime como autor do crime, certo? E se a coação for resistível? Se for resistível, aí o gerente do banco está em concurso de pessoas, porque ele poderia resistir. Então, por exemplo, se eu chegar, olha aqui, seu gerente do banco, né? Se você não pegar o dinheiro do banco amanhã, eu vou contar para sua esposa que você está traindo ela. No meu caso, seria irresistível porque ia morrer, tô brincando. Mas é resistível, certo? No entanto, para ser, né, autoria mediata e excluir a culpabilidade, né, ou seja, é fato típico, é antijurídico, mas não é culpável, porque está sendo coagido moralmente e irresistivelmente. Terceiro tipo de autoria mediata é quando há erro de tipo excusável. Lembra que nós estudamos os erros de tipo? Então, o autor induz o executor a matar inocente, fazendo-se acreditar estar em legítima defesa. Se lembra do erro provocado por terceiro? Então, lá quando eu digo para Maria, Maria, cuidado, né? O João vem te matar, Maria, o João comprou uma arma, Maria, o João tá vindo aqui e diz que vai te matar. E ela dá de cara com o João e mata o João, ela acredita estar em legítima defesa, ela está em erro. Quem vai responder pelo crime? O autor mediato. Quem induziu a Maria em erro? Porque eu queria matar o João, mas eu me utilizei da Maria para que ela acreditasse estar em legítima defesa, fizesse a conduta descrita no tipo penal. E a quarta forma, né, de autoria mediata que nós temos é a obediência hierárquica. Aqui nós temos, então, aquela questão hierárquica propriamente dita. Quando o autor, né, dá uma ordem ilegal e o executor não sabe ser ilegal, ele acredita que é legal, acaba executando. Então aqui nós sempre temos que falar, a questão hierárquica são questões públicas, certo? Patamares públicos. Então, por exemplo, um coronel, né, com um soldado. O coronel dá uma ordem, essa ordem é ilegal, mas o soldado não sabe ser ilegal e ele vai lá e faz. Ou seja, quem é o autor do crime? O coronel e não o soldado, porque o soldado não tinha consciência de cooperação. Certo? Agora, se o soldado pudesse imaginar ser ilegal, concurso de pessoas. Perceberam como é subjetivo? Então, temos que sempre lembrar o que é para daí ver se aplica ou não aplica. Dentro do concurso de pessoas, nós vamos encontrar duas exceções, certo? Ou seja, exceção ao concurso de pessoas. Nós vamos ter a primeira exceção na cooperação dolosamente distinta, essa prevista no parágrafo 2º do artigo 29. Vamos ver o que elas nos diz. O artigo 29, parágrafo 2º, diz o seguinte: se algum dos concorrentes quis participar crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada de metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais gravoso. O que acontece aqui? Aqui vamos supor que há um concurso de pessoas, certo? Nós combinamos de praticar o crime X. No entanto, no meio da execução desse crime X, um dos concorrentes resolve praticar um crime mais grave, que eu não tinha combinado. Eu não queria praticar aquele crime mais grave. Então, se algum dos concorrentes quis praticar crime mais grave, ou melhor, se algum dos participantes quer praticar um crime menos grave, ser-lhe aplicada a pena do crime menos grave. Agora, se ele puder supor que o seu comparsa, né, poderia gerar aquela conduta mais gravosa, a pena dele do crime mais grave será aumentada de metade. Vamos dar um exemplo. Eu e o João combinamos de gerar lesão corporal no José. Então, nós combinamos de bater no José, certo? E o João era barra pesada, o João, né, já tinha várias passagens policial, o João era da pá virada mesmo, já tinha até matado gente. E eu combinei com o João de bater no José, porque eu não gosto do José. Aí nós fomos lá bater no José. No meio da lesão corporal, o João resolve matar o José. E eu não tinha combinado, eu não queria matar o José. O que vai acontecer aqui? Isso aqui é uma exceção, porque embora nós estejamos em concurso de pessoas, a intenção do crime é diferente. A cooperação dolosa, intencional, é distinta, é diferente. E por ser uma cooperação dolosamente distinta, eu vou responder pelo crime que eu quis praticar, que é a lesão corporal. E o João vai responder por homicídio. Agora, se eu pudesse imaginar que o João, né,
ultrapassaria o limite, fosse matar, se eu já sabendo, né, das condutas do João, quem ele é, pudesse supor que ele ia matar o José, eu vou responder por lesão corporal, mas a minha pena será aumentada em metade, certo? Então, essa é a cooperação dolosamente distinta. É uma exceção ao concurso de pessoas, porque cada um não vai responder pelos... Os dois não vão responder pelo mesmo crime, não vai responder por um crime só da teoria unitária. Cada um vai responder pelo seu crime, em função, né, da intenção dos agentes. E a segunda exceção que nós encontramos dentro do concurso de crimes, né, é a consentimento de prática de aborto previsto lá no artigo 124. Por quê? Porque nós vamos ter nos crimes de aborto várias condutas e cada uma delas para cada um dos agentes. Não é um tipo penal que todo mundo faz o mesmo tipo penal aborto. Nós vamos ter aborto provocado pela gestante, aborto provocado por médico com consentimento da gestante, aborto provocado sem consentimento da gestante, e cada um é um tipo penal. Então, quer praticar com o consentimento da gestante, tem pena maior, ou seja, o médico vai responder pelo crime de aborto que lhe cabe e a gestante responderá pelo crime de aborto que lhe cabe. Então, não estão em concurso de pessoas porque tem tipos penais distintos para cada uma dessas condutas do aborto, muito embora estejam fazendo uma única ação, o aborto, certo? Então, nós temos essas duas exceções.